Aí está a história que se sigue, não? Se nós vamos aí na palavra, e volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Que palavras havia disensión entre los judíos? Las palabras de Cristo Jesús sobre él ser la puerta para que las ovejas pudieran pasar, que él era el verdadero pastor, el Mesías, y las ovejas lo seguirían. E estas palavras que dijo Jesús anteriormente a los fariseus, na primeira parte do capítulo 10, que vimos domingo passado, por aquelas palavras de Cristo que se posicionava como el Messias, como el pastor de Israel, como el esperado, e que as verdadeiras ovejas escuchariam sua voz e lo seguiriam. Por estas palavras, entonces, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palavras. Los judíos empezaron a tener disensión nuevamente. Muitos de ellos decían, demônio tiene, e está fuera de sí. ¿Por qué lo hizo? Entonces, los israelitas, las autoridades principalmente, los líderes religiosos y políticos, los fariseos, los saduceos, gente ahí que estaba dominando el pueblo, llevando algunos consigo, hacían preguntas a aquellos que le escuchaban a Cristo, que querían escuchar a Cristo y saber lo que Cristo tenía para decir. Ellos decían, ¿por qué le oís? Tiene demonio. No es el Mesías. No es verdad. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y ahí vamos al capítulo 9, donde hay la sanidad de un ciego, que disparó todo este tema que estamos leyendo hasta ahora. Que Jesús sana un ciego de nacimiento. Y esto nunca había pasado en el medio de ellos. E as autoridades que vão a chamar o homem e dizer, chamar a los padres deste homem que foi sanado, que mentira é esta que está passando acá? Los levaram ao juzgado. Su hijo é ciego de nascimento, é verdade? Sim, é verdade. Pero agora está dizendo que foi sanado por um homem. Era cego, nasceu cego. Se agora está vendo, anda a perguntar-lhe a ele. Ele é grande, pode contestar. Então, os padres, com medo de serem expulsos da sinagoga, tiraram a responsabilidade ao hijo. Chamaram o hijo. Soy ciego de nascimento? Sim. E agora estás vendo? Sim. Pero este homem que te sanou é pecador. Se ele é pecador, eu não lo sei. Pero me sanou. Pero como isto pode passar um homem a ver a um ciego de nascimento? Mas não sei, ele lo hizo. E que vocês que les digam? Vocês querem ser seguidores dele por isso? Lo echaram de la sinagoga. E aí Jesus se apresenta ao ciego. O ciego disse que foi sanado. Jesus disse, pero ¿sabes quem te sanou? Não, não sei quem me sanou. E Jesus se apresenta a ele. E ele não só crê que Jesus lo sanou, pero crê que Jesus é o Messias de Deus. E passa a crer em Cristo Jesus. Passa a ser uma verdadeira oveja de Cristo Jesus. E então todo este contexto leva a esta discussão acá, em que os israelitas estão aí, uno hablando com o outro, tem demônio, não tem demônio, és de Deus, não és de Deus, e estão aí, há alboroto aí, e eles então se põem excitados com o tema, provocados por el tema, por el hecho de la sanidad e por las palabras de Cristo Jesús, por la obra que Él hizo e por su palabra, la obra e a palavra de Cristo.
E aí, então, passamos a um outro momento próximo a estes hechos, em que o 22 diz: celebrava-se em Jerusalém a fiesta de la dedicación, e era inverno. Então, muito provavelmente, mês de dezembro, aí, outubro, novembro, dezembro, mais frio em Israel, mais frio, inverno. E havia aí a fiesta de la dedicación, que também é conhecida como fiesta de las luces, comemorada por el pueblo judío. Que fiesta era esta? Fiesta de las luces era uma fiesta praticada por los judíos, que tinha que ver com este que nós chamamos acá em espanhol candelabro, pode ser? Candelabro. Aaron já foi no hebraico. Menorá. Pero acá el candelabro, ¿no? Que tiene las 12 lamparitas que estava en el tabernáculo, simbolizada aí. Cada luz era uma tribo de Israel, era isso, não? Não eram as 12 tribos, porque eram 7 luzes, 8 luzes. 7 luzes. Eram 7 luzes que estavam aí en el tabernáculo, não era de las 12 tribos, não. Para explicar melhor, en el año 168, antes de Cristo, Antíoco IV profanou el templo al sacrificar un cerdo sobre el altar y prohibir la prática del judaísmo. El sacerdote que praticou isto era Matatias, segundo a história. Não era Matias. Matatias, segundo a história. Não? Que era o sacerdote encargado de fazer esta aberração aí no templo. Não? Então, em 165 a.C., Judas Macabeo liderou a revuelta judía e recuperou Jerusalém e purificou o templo. Aí se conta que al intentar encender a menorá, o candelabro del templo, só encontraram aceite para um dia, pero milagrosamente durou 8 dias. Então, essa é a tradição. Não está na Bíblia. A história de los Macabeos, que a Bíblia católica creio que tem aí, essa história da revolução de los Macabeos, era uma revolução a la maneira de uma guerrilha para reconquistar Jerusalém. E Macabeo, ele foi o homem encargado aí de liderar esta revuelta para recuperar o templo. Quando se recuperou, se purificou o templo. E aí eles passaram a dizer que a luz havia vencido as tinieblas. E então fizeram a fiesta de la luz. Então os judíos, a partir desta fecha, começaram a celebrar o dia de la reconquista del templo, de Jerusalém. E então Jesus, quando vino, já havia esta prática em Jerusalém e Jesus estava aí nesta fiesta de las luces. Então, quando disse acá a fiesta de la dedicación en el invierno, então Jesus estava aí participando desta fiesta e estava exatamente aí. E Jesus andava por el templo, por el pórtico de Salomão. Então, era inverno e Jesus estava aí em um lugar mais cerrado do templo. Não estava em lugar aberto, pero no templo, em um espaço chamado Pórtico de Salomão. Este Pórtico de Salomão futuramente foi utilizado
por los israelitas creyentes que se convertían con la predicación de Pedro allá en Hechos. Nosotros estudiamos ahí sobre esto, ¿no? Y la iglesia empezó reuniéndose en el templo. Cuando dice Lucas en Hechos, y se reunían todos los días y estaban en el templo con oraciones. Entonces, cuando dice estaba en el templo, era el espacio del templo que ocupaba era el pórtico de Salomón la mayoría de las veces. Hasta que la iglesia de Cristo salió por el mundo predicando el evangelio y ya no era el templo el centro de la iglesia cristiana, porque se reunían también de casa en casa todos los días, ¿no? Estaba en el templo y de casa en casa. Era más de 15,000 personas ahí, ¿no? Pero seguramente la lectura de la palabra por la iglesia era hecha en el pórtico de Salomón. Y ahí estaba Jesús, en el pórtico de Salomón, esta parte del templo, en esta fiesta, caminando ahí. ¿Y qué pasó? Como siempre, donde estaba Cristo, se juntaba la gente, ¿no? Y ahí vino el gran tema. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Acá dice que lo rodearon. Esta palabra rodearon acá era como que lo apretaron, lo rodearon en el sentido de no dejaron espacio para que se escapara, como que, no, ahora vas a decir, ¿sois el Cristo o no sois el Cristo? Decláranos abiertamente. Si ustedes ven las palabras de los textos pasados ahí del capítulo 10, Jesús declaró varias veces. Pero ellos estaban, se ve que la inquietud entre el pueblo y entre las autoridades, si era Cristo, si no era Cristo, si era demonio, si era el Mesías, y esta discusión estaba, y se juntaron todos, los rodearon, lo apretaron en el templo y dijeron, ahora vas a decir, ahora vas a decir. Y entonces Jesús empieza a tratar con esta gente. Y Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ya les hablé. El problema es que ustedes no creen. Esse é o tema. Não é que eu não he declarado. Já lo declaré. E vocês têm lá a obra que eu hago, que testificam, que apontam que eu sou o Messias. Lo que eu hablo em mis obras testificam que eu sou o Cristo. E vocês não me creem. Este é o problema de vocês, decía Cristo a aquellos. Miren que para ser uma verdadeira oveja de Cristo, há dois ingredientes importantes acá, ¿no? La palavra de Cristo. Quando Ele disse, eu sou el Cristo, eu sou Deus. E as obras que Ele hace em nosso meio, que apontam que Ele é Deus. Sua palavra e suas obras testificam que Ele é o Cristo. E são os elementos que tocam o coração das pessoas. O ciego recebeu a obra de Cristo, volviu a ver. Obra de Cristo. El ciego escuchó la palabra de Cristo. Yo soy Dios. Y él creyó. Por sus obras y por su palabra. Las obras de Cristo, no solamente creer en sus obras, no eran un ingrediente para recibir la salvación, recibir el Mesías,
pasar a ser verdadeira oveja. Pero as obras de Cristo te levavam a crer em lo que Cristo estava dizendo, porque testificavam dele. Era uma señal. Incluso os profetas do Antigo Testamento diziam que a evidência de que o Messias que iba a venir era o Messias seriam por suas obras. Seriam por suas obras. Então, Jesus estava dizendo acá: as obras que eu hago em nome de mi Padre, ellas dan testemunho de mim. Já los he dicho. Eu já hablé. Eu já hice obras. Está todo aí. O tema é que ustedes não creem. Pero vosotros não creéis porque não sois mis ovejas, como os he dicho. O tema que ustedes não creem é porque ustedes não são mis ovejas. Ustedes se acuerdan do domingo passado que eu falei que gritava a uma oveja para que me mirara, para sacar-lhe uma foto? E ela não me hacía caso. E o pastor de ella pegou um grito allá a 3 quadras de distância e a oveja e se foi. E eu lhe gritava na orelha e não me escutava. Sabe por quê? Porque aquela não era minha oveja. Porque se fuera minha oveja, me haria caso e sacaria uma linda selfie comigo. Pero ella não era minha oveja, ella não sacou a selfie, ella me ignorou, ella me humilhou. Não hizo caso a mis nenas que queriam ver a carita de ella. E ella se foi. E me deu a espalda. Porque o pastor dela era outro. Então Jesus está dizendo: eu hablo a ustedes, eu hago obras delante de ustedes, e ustedes não me creem, porque ustedes não são mis ovejas. Não são mis ovejas. Então, quando vamos ao mundo e predicamos a palavra de Cristo, que Cristo salva, que Cristo ama, que Cristo morreu por los pecados de las personas, que as pessoas que creem nesta palavra, elas vão receber a Cristo em seus corações e sua vida vai cambiar, porque os princípios de Cristo vão passar a regir sua vida e vai haver um cambio de vida em sua alma, em sua família, em todas as instâncias de relacionamento que tem, e o propósito de vida vai cambiar, e ela vai ter uma vida eterna na presença deste Cristo que agora habita seu coração. Quando hablamos todo isso para a pessoa já fora, e elas não creem, e não creem, e não creem, não é porque a palavra está mal predicada, é porque essas pessoas não são ovejas de Cristo. Porque os que são ovejas de Cristo se sentam acá para escuchar. E praticam. E creem. Porque às vezes podemos sentar acá e aún seguir não crendo. Como estes israelitas acá seguiam a Cristo em todo o tempo quando estava em Jerusalém, nas festas. Jesus sempre venia às festas em Jerusalém, não? Há relatos de estar vindo. Ele estava em Galileia, pero venia a Jerusalém para as festas, tanto que estava aí por la fiesta de las luces. E ele estava aí. E eles escutavam e veiam suas obras. E não creiam. Não creiam em suas obras. Não creiam em sua palavra. E Jesus falou: há uma explicação para que vocês não la entendam. Vocês não são mis ovejas. Porque mis ovejas oyen mi voz. E eu las conozco. E me seguem. E eu les dou vida eterna. E não perecerão jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es maior que todos e nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. E Cristo repite outra vez o mesmo princípio de oveja e pastor. Repite en el templo lo mismo que dijo allá
quando eles lhe perguntaram e queriam saber o que estava passando, que ele havia sanado o cego, e ele começou a explicar que ele era a porta, que ele era o bom pastor, que suas ovelhas o iam a seguir, que ele conduzia as ovelhas a um lugar seguro, e deu todos os exemplos, e falou da vida eterna, do cuidado do Padre, e explicou todo, e ele vai e explica todo outra vez a esta gente, a estes homens. Mis ovelhas oyen mi voz, e eu las conozco, e me seguem, tal qual está aí na foto. Assim hacemos nós. O pastor vai adelante e nós le seguimos. Porque ele habla e sua palavra, nós creemos em sua palavra. E nós desfrutamos de suas obras. A verdadeira oveja ouve a palavra e crê em suas obras. Seria como se nós agora citou acá várias pessoas acá com problema de saúde e nós ponendo a vida de eles na presença de Deus, e a hora que Deus sana, que Deus restaura, e nós decimos: "Uau, que suerte! Uau, que coincidência, não? Todos se sanaram. Uau! Que suerte tenemos nosotros. Mira que el médico era bueno. Sí, porque fue a Brasil. Pero Romina no fue a Brasil. Y me parece que el caso de Romina era un poquitito más complicado que de mi hija. Mucho más complicado. No era un tema geográfico. No era un tema de médicos. No era un tema de suerte. Não era um tema de plata, não era um tema de nada. Era um tema de Deus fazendo sua obra. E Ele quer fazer sua obra, e nós, quando vemos sua obra, vemos confirmada a palavra de Cristo. E quando confiamos na palavra de Cristo, vemos confirmado em obras. Porque nós escutamos sua voz. La oración de la iglesia es una manera de la iglesia ponerse en sintonía con la voluntad de Dios. Nosotros no cambiamos la voluntad de Dios por la oración. Nosotros somos cambiados por Dios en la oración. Porque quando choramos e admitimos que não sabemos como solucionar um tema, quando ponemos nossas dúvidas porque não entendemos porque estamos passando por problemas, então Ele vai nos fazer entender muitas coisas, mientras passamos por isso. Lo que eu aprendi e lo que Gabriela aprendeu, y lo que Romina aprendió, y lo que Florencia aprendió, hola Florencia, y lo que cada uno de ustedes están aprendiendo, y lo que aprendieron los de Maranata allá en Brasil, y todo lo que Dios quiso enseñar algo, lo enseñó. Y la oración nos va poniendo en sintonía con la voluntad de Dios. Por isso Cristo orava, como homem orava. Livrame de esto, esta muerte de cruz, livrame de esto. Pero que não seja minha vontade, seja a tuya. E a vontade de Deus prevaleceu. E Cristo sabe que a vontade de Deus é o melhor. Aunque a parte humana sufriera tanto en este momento, hasta el punto de Cristo externar esto a Dios. Mira que esto es bravo, pero que sea tu voluntad. Y la voluntad de Dios es perfecta. Y la aprendemos una vez más. Muchas veces en el sufrimiento. Y en el sufrimiento vemos la obra de Dios. Porque decimos, qué bueno este ciego, ¿no? Passou a ver, que lindo, ele nasceu cego e viveu toda a vida sem ver.
E aí começou a ver. Um dia maravilhoso, pero toda uma vida em las tinieblas. Pero o tempo de Deus e sua obra é perfeita. Porque esta obra los salvou. Esta obra testificou que Cristo era o Messias para muitas pessoas. E muitas ovelhas escutaram isto, puderam ver isto e crer em Cristo. Por suas obras, por sua palavra. Por sua palavra e por suas obras. A verdadeira ovelha escuta e vê as obras. E sabe acreditar as obras al que las hizo. Por isso celebramos acá. Choramos acá, oramos e decimos, não entendemos, Senhor, mas confiamos em Ti. E quando Ele hace sua obra, nós la reconhecemos. Não vamos a dizer, oh, que suerte. Ah, que coincidência. Justito invoquei o médico. Não. Deus hizo a obra. Toda a sanidade é de Deus. Seja por los médicos, seja por lo que seja. Toda sanidade viene de Deus. Jeová Rafa. Deus é mi sanador. Jeová Rafa. É o nome de Deus. Rafael é sanidade de Deus. Rafa, sanidade. Ele, Deus. Rafael. Né? Então, aí, os que vão ter filhos, Rafael é um lindo nome. Eu les dou vida eterna e não perecerão jamás. A oveja de Cristo sabe que tem a vida eterna. Isto quer dizer, vou a ganhar. É como PSG chegar ao Mundial de Futebol e já dizer, gente, nós vamos jogar aqui um campeonato, mas eu vou a ganhar. Porque eu sei que sou o melhor. E ganhou Chelsea. E todos foram surpreendidos. Nós não seremos surpreendidos. Nós, as ovelhas de Cristo Jesus, vão a ganhar. Porque quando nós cheguemos a morrer e vão a dizer, se terminou a vida deste gordo, e eu tenho sobre minha vida a realidade, a verdade, que eu tenho a vida eterna. Então, para mim, não vai terminar. A morte não me vai exterminar. Não tem poder sobre mim. Me mete medo, está bem, eu tenho medo de passar esta puertita aí, entre acá e allá, há uma puertita aí. A vezes tenho medo, quando subo ao avião, falo, Senhor, será que é a hora que vamos estar aí, naquele lindo momento? Pero antecede um momento meio complicado, acá arriba, não? Então, Gabriela disse que o avião de ella, quando chegou acá ao Uruguai, barrou e arremeteu. Tocou o piso aí, pum, pum, vuelve a outra vueltita, e aí barra de novo. Imaginem-se a segunda bajada, como estaria Gabriela. Saio com dolorcito na pança e agora me caigo de um avião na cara. Não? Esta puentita é complicada, pero ella não perderia. Que mala suerte de Gabi, ¿eh? Se sanou já, se morreu acá. Que mala suerte. Não. Ella é oveja de Cristo, então não perecerão jamás, nem nadie las arrebatará de mi mano. Então, os hijos de Deus estão acá em las manos del Senhor e nada pode arrebatar. A figura é esta, a mano está acá, não está assim, quem consegue sacar la wey? Não, é assim, mis manos, nada lo pode sacar. Então, esta é a garantia. Mi Padre me las dio, é maior que todos, e nadie las pode arrebatar de la mano de mi Padre. Ou seja,
Deus é mais grande que todos e nadie pode arrebatar estas ovejas de mim. Estas são mis ovejas. Ustedes, aqueles homens, não compreendem. Por quê? Porque ustedes não são mis ovejas. E aí ele termina dizendo uma frase muito forte que los hace entender o tema como é. Ele disse, eu e o Padre somos uno. Está declarado. Bien clarito. Ustedes não são mis ovejas, ustedes não me creem. Já les hablé, já hice señales, pero les digo uma coisa, eu e o Padre somos uno. E aí, então, a reação. A reação de ellos. Então, os judíos volveram a tomar piedras para apedrear-lhe, para matá-lo. Jesus les respondió, muitas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por qual de ellas me apedrearás? Eu estou fazendo várias obras, as obras de Deus, por qual de ellas me van a apedrear? Por hacer lo bueno. E ellos le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque hablaste, yo y el Padre somos uno. E aí Jesus les disse algo muito interessante. Jesus les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Es Salmo 82, 6. A ver si lo tengo acá. Salmo salió del aire acá. No cantes. Ahí está, Salmo 82, 6. Alguna vez les dije, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Esta frase del Salmo 82, la verdad este salmo es una condenación de los jueces, una condenación hacia los jueces de Israel en el pasado. Era uma sentença. O salmista estava falando que eles estavam juzgando mal ao povo de Deus, não? E aí, em um momento, o salmista disse, era Deus dizendo a eles, ustedes são dioses, todos ustedes são hijos del Altísimo, pero ahora morirão como qualquer homem, morirão como qualquer de los príncipes. Então, Cristo estava dizendo que em um dado momento, hasta os jueces iníquos, que cuidavam da lei, eram chamados hijos de Deus e comparados a pequenos deuses. Então, existe Deus e os hijos de Deus são pequenos deuses. Então, por la frase, por la letra, por la frase, por la expressão, Jesus não poderia ser condenado à morte. Porque na própria lei, acá Jesus dijo, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, que eran los jueces de la época, y la escritura no puede ser quebrantada, ustedes no pueden negar que eso estaba en la escritura. Al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Se seus ancestros que ensinavam a lei de Deus, Deus mesmo os chamou de hijos de Deus, porque quando eu digo sou hijo de Deus, vocês se enojam. Porque o Hijo e o Padre uno são. Então não há blasfêmia nesta frase. Pero Jesus está dizendo, al que o Padre santificou e enviou ao mundo, vosotros decís, tu blasfemas. A homens corruptos de Israel, que foram chamados de pequenos deuses, está todo bem, está na Escritura. Agora eu digo, como enviado de Deus, não como um maestro corrupto, que eu sou hijo de Deus, vocês me querem apedrear.
ustedes não estão sendo fieles a la palavra. Ustedes são incoerentes. Então, Jesus chamou um argumento da lei para dizer que aquele juízo que estava por vir sobre ele, que era apedreamento, estava mal. Mal. E aí Jesus disse: se não hago as obras de mi Padre, não me creáis. Jesus falou: se eu não hago as obras de mi Padre, ustedes não me vão a crer, ustedes não me creem. Mas se las hago, aunque não me creáis a mim, creede a las obras, para que conozcáis e creáis que el Padre está em mim e eu en el Padre. Então Jesus está dizendo: se ustedes não creem em mim, por lo que eu estou falando, por minha palavra, miren mis obras. Las obras hablan de mim, que eu sou o Hijo de Deus. A evidência está aí. Ustedes não creem em minha palavra, mas ustedes estão vendo as obras. E ustedes não creem. É impressionante. Procuraram outra vez prender-lhe, pero ele se escapou de suas manos. Outra vez mais, no templo, procuraram prender-lo. Pero ele se escapou. Porque nadie poderia prender a Cristo e matar a Cristo por vontade própria. Se Cristo não se entrega, nadie lo agarra. Por isso que no Getsemaní, Jesus se entregou a eles. Porque se ele quisera, ele escapava de seus opressores e não moriria na cruz. Jesus não morreu na cruz porque lo atraparam. Jesus morreu na cruz porque ele se entregou. Pero não era o momento. E ele simplesmente se escapou. E saiu. Não disse como, não? É interessante, não? Como será que Jesus saiu, não? Pero el hecho é que saiu. E não lo agarraram. E eles seguiram ciegos, porque não eram verdadeiras ovejas. Então, Jesus, depois de isso, se foi de novo ao outro lado do Jordão, o rio Jordão. Então, ele sai de Jerusalém e vai na parte do rio Jordão. Rio Jordão sai do Mar de Galileia e vai bajando toda a parte de Palestina até chegar ao Mar Muerto e passa por aí, por cerca de Israel. E ele se foi aí ao rio, então, e muitos, esse lugar era, acá dice, e se foi de novo ao outro lado do Jordão, ao lugar onde primeiro havia estado bautizando Juan, e se quedou ali. Então, era um lugar onde Juan bautizava, e Jesus foi bautizado aí. E muitos que frequentavam aí este espaço, muitos foram seguidores de Juan, Juan Bautista, não? E muitos veniam a Cristo e diziam: Juan, a la verdade, nenhuma señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdade. Mira que interessante. Todos que conheceram a Juan el Bautista, o único que escutavam de Juan é que iba a venir o Messias, e quando Jesus vino, ele disse: este é o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Juan apresentou a los judíos Cristo Jesus. Tanto que seus discípulos passaram a seguir a Cristo. Tanto que 2 de seus apóstolos eram discípulos de Juan. E Juan não hizo nenhum milagro. Isso não é interessante? O grande Juan Bautista nunca hizo uma señal de maravilhas. Pero ele predicava a Cristo, o Messias. Ele falava das Escrituras, o que estava escrito nas Escrituras, ele reproduzia. E todo o que ele falava do Messias estava perfeitamente reflejado na vida de Cristo. De maneira de lo que Juan falou, estava aí o resultado, Cristo Jesus
cumpliendo todo lo que se había hablado sobre él por parte de Juan. Y por el testimonio de Juan, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Muchos pasaron a ser verdaderas ovejas del pastor. Una verdadera oveja escucha la palabra de Cristo. Entiende la obra de Cristo. Y cree en lo testimonio sobre Cristo. La verdadera oveja, cuando escuchar nuestra predicación sobre Cristo, que vino tal cual Juan predicaba sobre Cristo, que vendría, este testimonio dado por los hijos de Dios hacen con que las ovejas puedan creer. Hace con que las ovejas puedan creer. Ellas escuchan el testimonio de otra oveja. Ellas escuchan la palabra de Dios. Ellas reconocen los hechos de Dios. Todo es claro. Todo está delante de nosotros, para que Él sea glorificado por sus ovejas. Él es nuestro pastor y nosotros le seguimos, ¿verdad? ¿Alguien quiere participar acá? Bastante. Eu não consigo barrar acá. Esta figura acá é importante para nós. Desligar. Esta figura é importante para nós. Seguir a Cristo como oveja. A diferença acá, nesta igreja, seamos muito ou seamos pouco, tem que ser este diferencial. Nós seguimos a Cristo. Seguimos nós 4, seguimos nós 8, seguimos nós 16, seguimos nós 35, 50, 300, 450, não importa. O tamanho do aprisco não importa. O tamanho do aprisco não importa. O que importa é que as ovejas que estão nesse aprisco sigam ao pastor. Quando Aaron falou que era uma bendição que os irmãos vivieran em harmonia. Harmonia é isto. É escuchar uma sola voz. É harmonia. Quando Aaron canta cá, se ele começa a cantar, que maravilha ter uma família, e nós outros começamos a cantar qualquer outra coisa, isso se põe uma loucura. Seguimos o líder acá. Seguimos sua voz. A voz que seguimos é a de Cristo. Temos a garantia que nosso testemunho vai possibilitar que as ovejas de Cristo venham a seu aprisco. Pero muitos vão a rechazar, porque não são ovejas de Cristo. Porque se isto passou a Cristo, não vamos nós entender que a todos os que nós hablemos se vão a convertir. Não importa. Jesus falou a cidades inteiras que não se convertiram a Cristo. Pero os que escucharam passaram a ser suas ovelhas. Temos a garantia que as ovelhas de Cristo sabem reconhecer o poder de Deus. Não é suerte, não é a medicina avançada, não é
o poder financeiro é o poder de Deus. É a obra de Deus. Nós reconhecemos como não era nossa vida e como é agora. Nós reconhecemos. Porque somos ovelhas. Somos ovelhas. E entendemos os que pensam totalmente o contrário de nós. Por um simples hecho. Não é porque as evidências são débiles, porque a palavra é sem força ou sem poder. Não é porque os milagros que Deus ha hecho em nosso meio são poucos. Não é por isso. É porque eles não são ovelhas. A verdadeira oveja, hoje, a voz de Cristo, reconhece as obras de Cristo e sigue bajo o testemunho de Cristo, por meio de seus irmãos. Somos ovelhas. Esta é a saúde do corpo de Cristo. É passar por todas estas lutas que a vida nos vai proporcionar, segundo o controle de Deus, e saber que Ele está tratando todas as coisas. Amém? Que Deus nos bendiga e que se tu has sido tocado por la palavra de Deus, rinda-se a Ele, porque seguramente sois uma ovelha de Cristo Jesus, porque el que não é ovelha de Cristo não se siente tocado por sua palavra. Amém? Oremos. Graças, Senhor, porque tu eres nosso pastor, porque tu cuidas de nós e tu nos bendice. Graças por tus milagros em nosso meio, para a glória de tu nome, tu los haces, seja por sanidade, restauração de relacionamentos quebrantados, seja por cambio na educação de los hijos, cambio na harmonia de la família, cambio na maneira como tratamos os bienes que tu nos das, cambio em como nos preocupamos em cuidar de nossa alma, de nosso espírito, bajo a orientação de tu palavra. Graças, Senhor, por tantas coisas que tu nos has dado. São milagros diários. É respirar e viver para ti, grande milagre. Graças porque não perderemos jamais, porque temos a vida eterna contigo. Uma vida que empieza cá e não se termina mais. Aunque a morte nos venga a visitar, ela não nos vencerá, porque ressuscitaremos contigo. Oh Deus, te alabamos por todo o que tu has sido para nós. Nuestro buen pastor. Nuestra puerta por la cual podemos passar e encontrar pastos verdes, águas tranquilas. Graças, Senhor, graças por tu cuidado. Em nome de Cristo Jesus. Amém.